Olá, meu nome é Daniel Cobra, eu sou advogado e hoje a gente vai falar sobre um assunto que dá muita polêmica e é muito interessante e é bom todo aluno e todo corretor de imóveis saber. Afinal, para que serve o Cresce ou Cresci, depende da região da onde você é. Qual que é a sua finalidade? Qual o seu propósito? Para que ele existe? E para respondermos essa pergunta, nós vamos primeiro entender o que é o Cresce e depois para o que ele serve, para que ele foi instituído. Então vamos lá. O Cresce é um órgão público. Então, ele foi instituído por uma lei federal para quê? Para credenciar e para fiscalizar a profissão de corretor de imóveis. Ele se constitui numa autarquia federal. E o que é isso? Autarquia federal nada mais é que um órgão público com poder delegado do Estado para cuidar ou executar uma função específica. Então, diferentemente do que a gente vê num sindicato, numa associação, o conselho é um órgão público criado por lei para credenciar e fiscalizar a profissão de corretor de imóveis. Sabedores disso, o que é o conselho, nós vamos agora saber o que ele faz, qual que é a composição dele para depois chegarmos para a finalidade dele, o propósito do Cresce. Vamos lá. O sistema COFES-Cresce nada mais é que a composição dos conselhos regionais que existem em cada estado e o Conselho Federal, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. A reunião desses órgãos é o sistema COFES-Cresce. O Conselho Regional são formados por 25 conselhos, um em cada unidade da federação, e o Conselho Federal, que fica localizado no Distrito Federal. Os 26, somando os 25 regionais e o federal, eles congregam cerca de 400 mil profissionais, 400 mil corretores de imóveis e 50 mil imobiliárias ou empresas de intermediação imobiliária. Então, o que a gente pode deduzir disso? Os conselhos regionais e o Conselho Federal são os órgãos que cuidam, credenciam, regulamentam a profissão de corretor de imóveis. Então, não existe profissional corretor de imóveis que não seja inscrito em um dos conselhos regionais de seu estado. A composição dos Cresces é muito interessante, porque muitas pessoas perguntam, mas como que eu posso fazer parte do Cresce? O Cresce é formado por 27 conselheiros efetivos e igual número de conselheiros suplentes. E o que são esses conselheiros? Esses conselheiros nada mais são do que corretores de imóveis que se candidataram a uma eleição que ocorre a cada 3 anos, em que os próprios corretores de imóveis daquela região, daquele estado, elegem por voto obrigatório e secreto. Então, para participar, para ser conselheiro do Cresci ou diretor, presidente, é necessário participar de uma eleição a qual os corretores de imóveis daquele estado irão eleger quem será os dirigentes para aquele período de 3 anos. E o Conselho Federal nada mais é que a composição de 2 conselheiros regionais de cada estado, de cada um dos 25 conselhos regionais, e irá compor o Conselho Federal, que fica lá em Brasília, que se reúnem a cada 2, 3 meses para tomarem todas as decisões, resoluções, toda a legislação referente à profissão de corretor de imóveis e às imobiliárias. Um detalhe muito interessante é que os cargos dentro do Cresce, seja presidente, vice-presidente, diretor tesoureiro, vice-diretor tesoureiro, diretor secretário, segundo secretário, conselho fiscal, todos esses cargos que os corretores de imóveis foram eleitos são cargos honoríficos. E o que é essa palavra bonita? Cargos honoríficos são cargos que não possuem remuneração. Então, para surpresa de muito, os cargos de presidente, diretoria, conselho fiscal, eles não recebem 1 centavo para estar trabalhando e exercendo toda a função descrita em lei
dentro dos CRESSES. Quem recebe salário dentro dos CRESSES? São os funcionários, os servidores. Estes servidores são funcionários públicos que são admitidos somente através de concurso público. Por quê? Como nós falamos lá no início, os conselhos regionais e o Conselho Federal são órgãos públicos e só se é admitido dentro de um órgão público através de um concurso. Então, para nós separarmos bem, diretoria, conselheiros, conselho fiscal, toda a parte diretiva dos CRESSES é eleita pelo próprio corretor da sua região e não possui qualquer tipo de remuneração. Quem possui remuneração são os servidores, as pessoas que trabalham, que foram admitidas lá através de concurso público. Seguindo, então, agora que a gente já sabe o que é o CRESSE, como que ele é composto, como que ele é dirigido, nós chegamos à fatídica e mais importante resposta. Qual é a finalidade? Para que serve o CRESSE? O CRESSE, ele possui 3 finalidades básicas. E aqui, antes de eu falar sobre as finalidades básicas, é importante ressaltar que, por ser um órgão público, ele é obrigado a obedecer o princípio da legalidade. E o que quer dizer isso? O princípio da legalidade é o seguinte: o órgão público ele só pode fazer o que a lei determina, diferentemente de uma entidade privada que faz tudo o que a lei não veda. Olha só, parece pequena a diferença, mas ela é muito grande na prática. A entidade privada faz tudo o que a lei não veda. O órgão público só faz o que a lei permite. E o que a lei permite que os CRESSES façam? Qual é a finalidade? Qual é o propósito dos CRESSES? Número 1, credenciar o corretor de imóveis e a imobiliária. O credenciar engloba também toda a parte de normatização e regulamentação profissional. Quando nós falamos em regulamentação, quer dizer que são as regras que a lei estabelece para que a pessoa se torne um profissional de determinada categoria. Assim, para você ser corretor de imóveis, você tem uma série de requisitos que devem ser cumpridos. E quem vai verificar esses requisitos para credenciar esse profissional? São os CRESSES. Eles que vão fazer toda a parte de credenciamento e verificar se aquela pessoa interessada em ser corretor de imóveis cumpre com os requisitos estabelecidos em lei. Segunda função é fiscalizar, é verificar se a atuação profissional do corretor de imóveis ou da imobiliária está de acordo com o que determina a legislação. Se a conduta daquele profissional não há qualquer tipo de vedação estabelecida em lei, seja essa conduta ética ou seja a conduta profissional do corretor de imóveis. Então, ele verifica, os conselhos, os CRESSES, se aquele corretor de imóveis está trabalhando, está exercendo a sua profissão de maneira que esteja de acordo, em conformidade com a legislação. E o que essas duas finalidades elas têm por determinação final? Elas visam a proteção da sociedade do mau corretor de imóveis ou do mau profissional. Então, para surpresa de muitos, a finalidade principal do conselho não é proteger o corretor de imóveis. A finalidade principal dos CRESSES, através do credenciamento, regulamentação, fiscalização, é proteger a sociedade do mau profissional. Em palavras simples, se a gente pudesse exemplificar, o cliente dos CRESSES é a sociedade, não é o corretor de imóveis. Ela verifica a capacidade técnica do profissional, da pessoa que quer ser corretor, fiscaliza a sua atuação para quê? Para que a atuação desse profissional ela não venha a agredir ou fazer qualquer tipo de prejuízo a alguém da sociedade. Então, o cliente do conselho é a sociedade. A finalidade principal, para que serve o CRESSI? Para proteger a sociedade do mal profissional. E em fazendo isso, existe uma competência residual, que através dessa proteção do credenciamento, da fiscalização deste mal profissional,
o conselho ele valoriza e capacita este corretor de imóveis. Ele mostra à sociedade que aquele profissional é o profissional capacitado que deve fazer a negociação. E essa negociação não pode ser feita por alguém que não tem a capacitação técnica que a lei exige, porque pessoas que fazem transações imobiliárias e não são corretores, não são inscritos nos CRESSES, vão causar prejuízo à sociedade. Então, residualmente, também é finalidade dos conselhos capacitar e valorizar o profissional. Recordando, então, se alguém perguntar para que serve os CRESSES, 1. Credenciar e regulamentar a profissão. 2. Fiscalizar o profissional. E 3, e principal, é proteger a sociedade do mal profissional. Com isso em mente, agora é importante nós diferenciarmos o papel do CRESSE com, por exemplo, o papel do sindicato, que muitas pessoas elas têm essa dúvida. O CRESSE e o sindicato são a mesma coisa? Fazem a mesma coisa? Não. Nós colocamos aqui a missão do conselho. E qual que é a missão do CRESSE? É supervisionar a ética dos corretores de imóveis, ou seja, aquilo que eu falei, qual é a atuação desse corretor de imóveis, se está de acordo com a conduta que está determinada na legislação, em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil, cabendo zelar pelo trabalho, pelo bom conceito da profissão dos que exercem legalmente. Então, novamente, se é quem exerce legalmente, quem exerce de maneira ilegal está ferindo, está prejudicando alguém da sociedade. Fazendo isso, ela vai visar a defesa da sociedade. Essa é a grande missão dos CRESSES. Seguindo, antes de falarmos sobre as diferenças entre CRESSE e sindicato, muitas pessoas nos perguntam, após a conclusão do curso de TTI, como que eu faço para me inscrever no CRESSE? E a inscrição no CRESSE é justamente uma das finalidades que nós falamos ali, que é credenciamento e regulamentação da profissão. O credenciamento, a inscrição junto ao conselho da tua região é muito simples, porque tudo que tem que ser feito está determinado na legislação. Primeiro, a pessoa tem que preencher um requerimento, isso pode ser através de um portal de autoatendimento, pode ser presencialmente, aí depende da região onde você estiver. Então, é um requerimento onde vai solicitar a inscrição naquele regional e a juntada dos documentos usuais. Cópia da carteira de identidade, certificado de reservista no caso de homens, título de eleitor e o principal, o título de técnico em transações imobiliárias, a comprovação que a pessoa concluiu o curso de técnico em transações imobiliárias. Apresentando esse requerimento, acompanhada dessa documentação, juntamente com o pagamento da taxa de inscrição, que no ano agora de 2022 é R$ 177, juntamente à anuidade proporcional daquele ano, o aluno que concluiu o curso de TTI, ele faz a inscrição dele dentro do CRESSE. E aí, lógico, tem toda a tramitação para que no prazo aí de 60 a 80 dias ele receba a credencial e possa trabalhar de maneira legal conforme estabelecido em lei. Agora vamos diferenciar o que é CRESSE e o que é sindicato. Olha só nessa definição de sindicato, é uma definição, existem várias, mas é uma definição que eu coloquei que é um pouco mais resumida. Os sindicatos são instituições privadas que possuem como missão principal a luta pela melhoria das condições de trabalho, remuneração dos profissionais e das relações dos proprietários de empresas com os seus colaboradores, e a defesa da classe, de qual o sindicato é, e seus direitos. Olha só como a gente, só por essa definição, já consegue ver as diferenças entre sindicato e CRESSE. CRESSE é entidade pública, sindicato, entidade privada. Os CRESSES protegem como missão, protegem a sociedade do mal profissional. O sindicato protege e cuida dos interesses do profissional. Viu como são competências antagônicas, diferentes, opostas uma da outra. Entre várias responsabilidades e deveres dos sindicatos, eu destaquei aqui 3 delas. A primeira, colaborar com o Estado
como órgão consultivo no estudo de problemas, soluções, questões que envolvam aquela profissão. Segundo, prestar assistência jurídica para os seus filiados, para aquele corretor de imóveis, por exemplo, que é filiado ao sindicato, a assessoria jurídica, a ajuda jurídica, quem deve prestar é o sindicato. E, por último, substituir processualmente, ou seja, numa eventual ação judicial, uma ação trabalhista, este filiado, esse corretor de imóveis que é filiado ao sindicato, na defesa dos seus direitos, do cargo ou função que ele exerce. Então, essas são algumas das competências e responsabilidades do sindicato. Como curiosidade, colocamos aqui algumas informações relativas a sindicatos no Brasil. E a informação é um tanto quanto surpreendente, porque o Brasil é o país do mundo que possui o maior número de sindicatos. No último levantamento feito, o Brasil, entre sindicatos patronais e dos empregados, possui cerca de 16.800 sindicatos. A título de comparação, a África do Sul tem 191, os Estados Unidos 190, Reino Unido 168, Dinamarca, por exemplo, 164, e o nosso país vizinho aqui, Argentina, apenas 94. Com esses dados, como curiosidade, podemos ver que o Brasil é um país extremamente sindicalizado. O que quer dizer isso? Quase todas as profissões existentes possuem um sindicato que visa o quê? A proteção dos direitos deste profissional relacionado ao sindicato. Para terminar essa diferenciação entre Cresce e sindicato, nós colocamos uma tabela comparativa entre sindicato e Cresce. Olha só que interessante. Sindicato, entidade privada. Cresce, órgão público. Sindicato, a sua filiação é facultativa. Em outras palavras, é opcional, não é obrigatória. Já no Cresce, o registro é obrigatório, porque para exercer a profissão, a lei determina que a pessoa deva se inscrever no Cresce de sua região. O sindicato defende os interesses da categoria. No caso do corretor de imóveis, defende os interesses do corretor de imóveis. O Cresce defende os interesses de quem? Da sociedade. Olha como inverte o polo. E o sindicato luta por quê? Salários e benefícios para aquela categoria. No caso, o corretor de imóveis. E o Cresce defende o quê? A sociedade do mal profissional. Veja nesse quadro comparativo como as funções do Cresce e do sindicato são completamente diferentes. Então, isso nos ajuda a saber de quem cobrar a responsabilidade de determinadas ações para determinadas situações que ocorrem no mercado imobiliário. Concluindo esse nosso papo sobre para que serve o Cresce, a sua diferenciação entre sindicato e Cresce, nós temos que refletir sobre a seguinte questão. Nós vimos agora qual é o papel e qual é a finalidade do Cresce. Então, porque muitas pessoas, e às vezes o próprio corretor de imóveis, ele menospreza, ele desdém da atuação do Cresce. Ao meu ver, isso acontece porque o corretor de imóveis e também, em grande parte, as pessoas da sociedade não sabem para que serve o Cresce, não sabem qual é a finalidade. A anuidade que o corretor de imóveis inscrito paga, que é um tributo federal, ele não deve ser revertido para benefícios para esse inscrito, para benefícios desse corretor de imóveis. Essa anuidade que é paga, de acordo com a legislação, é para ações que visem a proteção da sociedade do mal profissional. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós cobramos do Cresce coisas que não são da responsabilidade do Cresce, e sim do sindicato ou, às vezes, da associação. O papel do Cresce é defender a sociedade. Então, quando eu pago a anuidade, é justamente para estruturar este órgão público para fazer o credenciamento, a regulamentação da profissão e a fiscalização contra corretores que não executam a sua profissão de acordo com a legislação. E assim ele defende a sociedade. E não é para ter benefícios com o conselho. Quem poderá dar benefícios para seus filiados é o sindicato. E aí a inscrição, a filiação ao sindicato
é opcional. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre sindicato e Cresce, qual é o papel do Cresce, quais são as suas finalidades para que você possa cobrar determinadas ações ou providências do órgão correto. Nós teremos essa aula no dia 5 de maio, às 7 horas da noite. Nós teremos muito tempo para conversar, tirar as dúvidas. Então, você, aluno do IBREP, dia 5 de maio, nós estaremos conversando mais ainda sobre isso e tiraremos todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Espero que vocês tenham entendido e compreendido toda a temática. Não esqueçam de fazer a inscrição no canal, de curtir, e sempre que precisarem, eu me coloco à disposição. Um abraço a todos.